Boa tarde, meus queridos. Sexta-feira, dia de gravar a continuação do nosso estudo de Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. É o primeiro livro, logo depois dos Evangelhos. Como sempre, eu aconselho que se leia o Evangelho para os que estão começando o Evangelho de Lucas. E então estamos aqui na nossa 57ª semana. Estamos no capítulo 19, no versículo 21. A desordem em Éfeso. Depois dessas coisas, nós tínhamos lido sobre o pessoal que praticava feitiçaria e que tentou fazer um exorcismo, e o inimigo desceu o pau em todo mundo lá, porque eles não tinham autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo com eles, né? Como Paulo tinha para fazer essas coisas. E como você, para fazer esse tipo de coisa, você tem que ter um ministério, uma revelação do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para que você exerça isso. E tem que ser o tempo inteiro guiado pelo Espírito Santo. Em momento algum você pode pensar que é você que está fazendo. Não é você que está fazendo, é o Espírito Santo, é o anjo do Senhor que está com você. Depois dessas coisas, Paulo resolveu passar pelas regiões da Macedônia e Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois de visitar Jerusalém, eu preciso ir a Roma. Então, Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, isto é, Timóteo e Erasto. Mas ele mesmo ficou mais algum tempo na região da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Caminho do Senhor. Caminho do Senhor era como era chamado esse movimento cristão. Naquela época também era chamado de Caminho do Senhor. Eu, quando me converti, em 1974, na Living Word, os pastores falavam muito em caminhar com Cristo. E falavam sempre de este caminho do Senhor, este caminho do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, caminhar com o Senhor Jesus, atrás dele. Ele vai na frente, nós vamos atrás. Ele é que sabe o caminho, ele é que nos indica o caminho, porque às vezes pode ter tempestade no caminho, podem ter animais ferozes, pode ter uma série de coisas, estradas ruins, e ele é que sabe como nós devemos e podemos passar por ali, e precisamos estar ao alcance da mão do Senhor Jesus. Essa palavra aqui te indica o caminho do Senhor. É o guia para o caminho do Senhor. Quem não conhece essa palavra aqui, anda perdido. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Preste atenção, Diana hoje não é mais adorada, uma manifestação do inimigo em forma feminina. Hoje, a manifestação feminina da deusa Diana, essa manifestação feminina, é o que eles chamam de Nossa Senhora, porque não tem Nossa Senhora. Isso é um assinte ao Senhor Jesus. Só existe um Senhor. Um Senhor. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O único Senhor que nós temos é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Veja bem,
nos lugares onde se adora a Nossa Senhora, não é? Lá em Aparecida, por exemplo, o lucro é muito grande, tanto que tem uma cidade em volta daquele templo lá. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Maria era uma serva do Senhor Deus, virtuosa, foi escolhida para ter a barriga onde o ventre, vamos dizer assim melhor, né? Desculpem, o ventre, em que o Senhor Jesus veio ao planeta Terra, porque ele não é filho de José. Ele veio colocado ali pelo Espírito Santo. Jesus, digamos assim, é um híbrido do Senhor Deus com um ser humano, no caso, Maria. Porque ele precisava de um corpo físico, mortal, para tomar o nosso lugar na ira do Senhor Deus que estava sobre os seres humanos e morrer aquela morte de cruz, inocente que ele era, sangue puro, totalmente puro, absolutamente puro, e que foi derramado para nos reconciliar a raça humana com o Pai, para nos trazer a redenção dos nossos pecados, para nos trazer a vinda da morte para a vida eterna e a cura para as nossas enfermidades, nos nossos corpos e nas nossas almas. E depois ressuscitou ao terceiro dia, com seu corpo incorruptível. O Senhor Jesus o corpo dele não passou por corrupção. Isso é um outro assunto a ser abordado depois. O tempo que ele passou lá, pelo tempo que se contava naquela época, realmente foi ao terceiro dia, mas isso foi encurtado pelo último momento da sexta-feira e o primeiríssimo momento do domingo. Ele não passou por corrupção. Ressuscitou, subiu aos céus e está sentado ao lado direito do Pai. Que são palavras, a gente não sabe bem como é que é isso, porque Jesus é Deus, nós somos monoteístas, temos um só Deus. E o nome que foi dado para ser adorado, quando nós vamos ao Senhor Deus, nós clamamos o nome do Senhor Jesus, aí e somente aí o Senhor Deus nos ouve. Para ser bem claro, em linguagem atual, é o login, é a senha, para nós irmos à presença do Senhor Deus nas nossas petições, nas nossas orações. Dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: mesma profissão, é uma profissão. É uma profissão. E assim, em muitos lugares, em muitas igrejas, denominações que adotam o nome de santos, porque todos estão mortos, só Jesus ressuscitou, só ele tem a vida eterna. E isso traz lucro financeiro, também em igrejas evangélicas, de denominações evangélicas e de maneiras evangélicas. Isso também traz lucro, não é? Não em todas, vejam bem, existem igrejas sérias que trabalham em prol da divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas outras trabalham em prol do lucro, é uma profissão. Eu sou pastor, ordenado, sou ungido e não ganho nem quero ganhar nenhum tostão como pastor, ou como eles chamam de ministro de louvor, né? Como músico, como ministro de louvor. Gravei um LP
cristão, quando a gravadora me disse que eu tinha que vender discos nas igrejas, eu falei, não, na igreja não. Vendilhão do templo não dá para mim. Eu não. Ao que eu me lembro, o Senhor Jesus perdeu a paciência dele, quebrou uma quermesse inteira. Foi no templo de Jerusalém, 2 vendilhões do templo. Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo ou esse tal de Chico e outros estão fazendo ou está fazendo. Ele ou eles afirma ou afirmam que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Está escrito aqui. Vale o que está escrito aqui nesta palavra. Se não vale para você o que está escrito nessa palavra, então não há muito o que dizer para você. Você tem que crer nessa palavra. Lucas viajou com Paulo. Lucas viajou com Paulo. Testemunha ocular de tudo isso aqui. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a região da Ásia. Por quê? Porque quem estava convencendo não era Paulo, era o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence. Eu não vou convencer você de nada. Eu sou o Chico, de carne e osso, que nem você, pecador, que nem você, arrependido totalmente, absolutamente de todos os meus pecados para trás e cuidadoso para não voltar a pecar. Muito, muito, muito cuidadoso. E assim mesmo a gente acaba pecando. Isso nós vamos ver mais na frente, eu sempre digo isso, né? Mas nós vamos chegar lá aos pouquinhos. Vamos chegar em todas essas passagens. Desse jeito, estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio, ou a Diana, ou a Maria. Hoje o povo evangélico todo, rejeita essa nossa, vou botar com as duas mãos, Nossa Senhora, Senhora deles, como eu chamo. Maria é uma serva, né, virtuosa, que foi encarregada, junto com José, o seu marido, de criarem o Senhor Jesus de bebê gerado no ventre dela pelo poder do Espírito Santo nessa terra. Deus não tem mãe, Deus não tem princípio e não tem fim. Jesus sempre existiu. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Foi ele que conversou com Abraão em manifestação visível. Foi ele que em outros momentos do Antigo Testamento ele aparece como um ser humano. É ele, é o Senhor Jesus. Andava com Enoque e o levou. Sempre existiu. Jesus é eterno. Ele estava na glória. Quando o Senhor Deus perguntou, quem irá para efetuar a salvação dessa raça? E olhando do céu para a terra, não viu um justo, um único justo sequer, nem Maria, nem José, nem Sebastião, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém. O Senhor Jesus, o Filho amado, o Cordeiro de Deus, falou, Pai, eu vou, envia-me a mim. E ele veio, ele não nasceu, ele veio. Há também o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. E foi o que aconteceu. Veio abaixo, acabou, não existe mais isso. Isso não existe mais. Diana acabou.
O Senhor Jesus está aí e vai continuar aí eternamente. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! É isso que acontece se você falar contra a senhora deles. Eles vão gritar, vão espernear, vão perder aquele motivo deles, porque eles não sabem fazer isso sem esse motivo, que não é verdadeiro. Não existe senhora, não existe nenhum senhor. Só Jesus. Só Jesus. A confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro, aqueles anfiteatros. O anfiteatro de Éfeso, se eu não me engano, está lá até hoje. O próprio Paulo queria falar com o povo, porém os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela região, amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava ali estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, e para causar confusão. Causa confusão, fica todo mundo confuso, uns contra os outros, correndo no meio da rua, dando tiro uns nos outros, furando uns aos outros, esperneando, explodindo coisas, e etc, etc, etc. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas achavam que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, então gritaram todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Então, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: Homens de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Assim, muito, bem igual assim, né, a Aparecida. Bem igual a Aparecida. Ninguém pode negar isso. Assim fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem insultaram a nossa deusa. Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém. Para isso, há certos dias de reuniões do tribunal e também existem as autoridades. Eles podem apresentar as suas acusações ali. Mas se vocês querem alguma coisa a mais, isso será tratado na reunião do povo de acordo com as leis. Pois corremos o perigo de ser acusados de subversão por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer isso, ele terminou a reunião. E aqui termina o capítulo 19, vai começar o capítulo 20, mas isso vai ficar para a semana que vem. A mensagem de hoje já está dada. Senhor, te peço por todos que estão ouvindo essa palavra, para que o teu Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo os convença de todas essas coisas simples, claras, escritas na tua palavra. Não sou eu que estou dizendo, não é Chico que está dizendo, não é ninguém.
Está escrito na tua palavra, tudo isso está escrito ali. Para que eles possam andar no caminho, o caminho do Senhor. E os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém.